Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu trago para você, dentro do tema função exponencial, a correção das atividades 2 e 3, semana 3, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 2 é uma atividade bem interessante, um pouco mais simples e depende de você já ter assistido a videoaula anterior com a correção da atividade número 1. Ela diz o seguinte: a partir dos gráficos das funções apresentadas na questão 1, responda. Então, vamos pegar de volta os gráficos da atividade número 1, que são os gráficos das funções exponenciais dadas por f de x igual a 3 elevado a x, g de x igual a 5 elevado a x, p de x igual a 1/5 elevado a x e q de x igual a 2,5 elevado a x. É muito bom que você tenha assistido a videoaula anterior com a correção dessa atividade número 1. Se você não tiver assistido, convém você voltar lá e assistir primeiro para depois dar continuidade à correção da atividade número 2. E eu vou trazer para você aqui agora o gráfico que tem a representação de todas essas funções aqui. Olha, a função f de x igual a 3 elevado a x, olha, f de x igual a 3 elevado a x é essa vermelhinha aqui. A função g de x igual a 5 elevado a x é essa verdinha aqui, ó, g de x, tá vendo? A função p de x igual a 1/5 elevado a x é essa função na cor preta aqui. E a função q de x, 2,5 elevado a x, é essa função aqui cor de rosa, beleza? q de x. Então a primeira pergunta, qual é o ponto comum aos 4 gráficos? O ponto comum aos 4 gráficos é o ponto de abscissa 0 e ordenada 1. Veja que todos eles se cruzaram no ponto 1. Por que isso acontece? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Ouça aí um pedacinho da música. Se o expoente for zero, não tem problema algum. Quando o expoente é zero, saiba que a base é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então qualquer função exponencial, quando tiver x igual a 0, o resultado para o y vai ser 1, porque todo e qualquer número elevado a 0, seja fração, seja positivo, seja negativo, elevou ele a 0, o resultado é 1. Por isso que eles se cruzam exatamente no ponto de ordenada 1, no ponto em que o y é 1, beleza? Agora, a pergunta da letra B é a seguinte: os gráficos interceptam o eixo das abscissas, o eixo x? Veja que nenhum dos gráficos interceptou, cruzou ele aqui. Por exemplo, o eixo y foi interceptado por todos os gráficos na altura 1. Já o eixo x não foi interceptado por nenhum gráfico. Por que isso acontece? Porque você pode elevar aqui a qualquer valor que não vai dar 0. Por quê? Porque quando é função exponencial, se você elevar a qualquer valor, nunca vai ser 0. Porque, no mínimo, se você elevar aqui a 0, vai dar 1. Essa fração 1/5, por exemplo, se você elevar a 1 milhão, por exemplo, vai dar uma fração hiper pequena, mas não vai dar 0. Então, ela nunca vai interceptar o eixo das abscissas, o eixo x. E a letra C propõe o seguinte: classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. Como que eu analiso isso? Se uma função é crescente ou decrescente? Se eu tiver o gráfico na mão, é muito mais fácil. Você analisa da esquerda para a direita. Se estiver subindo, crescente. Se estiver descendo, decrescente. Por exemplo, a função f de x igual a 3 elevado a x. É essa aqui, ó, vermelhinha. Da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, a função f de x é crescente. A função g de x, 5 elevado a x. A função g de x, essa verdinha aqui, olha. Se você analisar da esquerda para a direita, ela está subindo. Então, a função g de x é crescente. Já a função p de x, essa representada na cor preta, se você analisar da esquerda para a direita, ela está descendo. Então, ela é decrescente. A função q de x, essa representada na cor rosa, aqui pelo menos a curva dela, né? Ela
Da esquerda para a direita está subindo, então ela é crescente, beleza? Vamos agora à correção da atividade número 3. Ela diz o seguinte: o alcance das redes sociais na vida cotidiana trouxe alguns fenômenos que muitas vezes trazem impactos positivos ou não. Podemos citar os boatos e os chamados virais ou memes, que são vídeos ou imagens replicadas de forma rápida e acessadas por milhares de pessoas. Você sabe que podemos fazer uma previsão do número de acessos a esses vídeos ou imagens utilizando a função exponencial? Observe o meme abaixo que viralizou em 2016. Por que você não amadurece? Então aqui está aí o menino dizendo: não é para deixar a toalha molhada na cama e tal. Vai me dizer que você não compartilhou pelo menos uma vez no seu Face? Então, isso aí foi só para a gente introduzir o assunto, né? Diz o seguinte: considere que esse post viralizou via redes sociais da seguinte forma. Aqui no primeiro minuto 3, no segundo minuto 27, no terceiro minuto 81, no quarto minuto 243. F de x de visualizações de meme em relação ao tempo x em minutos, contado do instante em que se deu a primeira publicação utilizando uma função exponencial da forma f de x igual a que multiplica 3 elevado a x. Considerando essas informações, responda: qual deve ser o valor de a na função f? Letra B: quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Letra C: nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Olha, eu particularmente tenho aqui alguns questionamentos a fazer a respeito dessa questão. Quando pergunta que o valor do A, veja o seguinte: se eu for utilizar f de 1, que é esse caso aqui, onde o x vale 1, eu vou ter que pôr A que multiplica 3 elevado a 1. Eu estou falando f de 1, então eu tenho que substituir o x por 1. Mas aqui eu tenho as visualizações, que seria o y, né? Porque diz assim, f de x de visualizações de meme. Então, no lugar de f de 1, eu vou substituir pelo 3. Então, 3 é igual. 3 elevado a 1 é 3 mesmo, vezes a dá 3. Trocando de lugar e isolando a, nós vamos ter 3 sobre 3, que dá 1. Veja que nesse caso o a deu 1. O que não acontece nas próximas linhas, então tem um erro. A meu ver, tem um erro. Aqui no caso, por exemplo, se eu usar o x como 2, f de 2 vai ser a que multiplica 3 elevado a 2, porque o x agora é 2. E esse f de x, ou seja, as visualizações, são 27. Substituímos aqui f de 2 por 27. Aqui, 3 ao quadrado, 9, vezes a, 9a, troca de lado. Isolo o a, 27 sobre 9. Olha o que acontece. O a vale quanto? Vale 3. Isso acontece também no f de 3, que vai ser a que multiplica 3 elevado a 3, uma vez que agora o x vale 3. F de 3 é 81. Então, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. 27a, trocando de lado aí, isolando o a, vai dar 3 também. Veja que tem uma incoerência. Esse número, ao meu ver, não poderia ser 3. Esse número precisaria ser 9, porque assim manteria uma função exponencial. Nesse caso, não vai manter, porque a fórmula não funciona. Numa linha, o a vale 1, nas outras todas, o a vale 3. Então, eu vou substituir esse número aqui por 9. Se substituir ele por 9, aí dá certinho em todos os casos. Aí fica f de 1 igual a que multiplica 3 elevado a 1, porque eu substituí o x por 1. Como f de 1 agora é 9, 9 é igual a 3 elevado a 1, 3 vezes a, 3a. Trocando de lado, isolando o a, nós vamos ter 9 sobre 3, e assim o a dá 3. Ao meu ver, esse número tem que ser 9, não pode ser 3, porque senão não vai ser uma função. Pode até ser uma relação, mas não pode ser uma função exponencial, porque o a tem que ter o mesmo valor em todas as linhas, certo? Então eu vou corrigir essa atividade imaginando que aqui seja o número 9, beleza? Qual deve ser o valor de a na função? Então, ao meu ver, o valor de a na função é 3. Quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Veja que se você fizer agora f de 60, porque aqui as visualizações são contadas por minuto, e 1 hora tem 60 minutos. Então, f de 60 é igual a 3, porque o a vale 3, segundo a minha resolução,
que multiplica 3 elevado a x, que agora é 60. Multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, 3 elevado a 61. Não vou fazer as contas porque daria uma conta enorme. 3 vezes 3 vezes 3, 61 vezes. É muito grande, então nós vamos deixar em forma de potência, beleza? Na letra C diz o seguinte: nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? A outra observação que eu tenho dessa questão é isso. Olha, nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Primeiro, aqui nós estamos lidando com tempo, com minuto. O submúltiplo do minuto é o segundo. Nesse caso, o tempo exato é muito difícil de ser encontrado. Eu teria que empregar o uso aqui de logaritmo. Como no caso a gente está lidando com função exponencial, que é o inverso de logaritmo, eu vou fazer isso aqui a grosso modo. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer para você o f de 5, só para você ter uma ideia, ou seja, depois de 5 minutos, quantas eram as visualizações? 3 que multiplica 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta vezes 3 elevado a 1 vira 3 elevado à sexta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, por 3 de novo, 243, por 3 pela sexta vez, 729. Então, 3 elevado à sexta, 729, ou seja, após 5 minutos, já haviam 729 visualizações. Após 6 minutos, nós vamos ter 3 vezes 3 elevado à sexta, que vai dar 3 elevado à sétima, não é? Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Agora, se 3 à sexta é 729, 3 à sétima, basta multiplicar isso aí por 3. Então, vai dar 2.187. Veja que com 5 minutos ainda não chegou nas 1000 visualizações. Já com 6 minutos, já dobrou, já passou. Então, vou pegar aqui a grosso modo. Nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar as 1000 visualizações? Olha, 729 vezes 3, né, dá 2.187. Então, ao meu ver, em 6 minutos o vídeo já terá ultrapassado 1000 visualizações. Óbvio, chegou em 2000 e pouco, né? Agora, se for saber de forma exata, o que teria que ser feito? Teria que transformar isso aqui em um logaritmo. Por quê? Porque tem 1000 visualizações e precisaria eu igualar esse f aqui a 1000. Eu precisaria de utilizar o submúltiplo do minuto, que é o segundo, e isso aqui iria dar uma conta muito difícil. Então eu vou trazer para você, a grosso modo, só a parte da função exponencial, beleza? Espero que você tenha gostado e já te convido aqui agora para vir assistir aqui no canal Matemática Simples e Prática a correção das próximas atividades, fechando aí as atividades da terceira semana do PET volume 4 do primeiro ano, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso aí em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Espero que você tenha gostado.